No episódio de hoje, vamos conversar sobre um tema fundamental para a garantia dos nossos direitos: o controle social. Vamos entender por que ele é tão importante, como ele influencia diretamente no dia a dia da população e, claro, debater também as condições de trabalho de quem atua na linha de frente dessa área. Fala mais. 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 Fala Fala Mais. mais. Fala mais. Sintracebe. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em mais um episódio do Fala Mais Sintracebe. Eu sou a Alessandra, uma mulher morena, de cabelos escuros na altura dos ombros, uso óculos de armação escura e hoje eu estou vestindo uma camiseta preta com a logomarca do Sintracebe, uma camiseta gola polo preta com a logomarca do Sintracebe. E eu tô aqui com a Lidiane. Oi, Elê. É uma satisfação mais uma vez, né? Estamos no nosso segundo episódio do Fala Mais Sintracebe com a pauta da saúde, né? É sempre muito bom a gente poder estar debatendo e trazendo as nossas convidadas. Hoje, convidadas especiais, né? Que sabem tudo do SUS. E é uma honra, vou fazer a minha audiodescrição antes de passar para elas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, cacheados, estão soltos, cabelo longo, né? Tô fazendo uso de um óculos de grau com armação preta. Tô com uma camiseta preta também com a logomarca do Sintracebe. Muito bem, Lídia. A gente está, como tu disse, é muito bem acompanhada. A gente está bem acompanhada pela Maristela. Quiser se apresentar, Maristela, fazia tua audiodescrição. Então, boa noite. Primeiramente, agradecer o convite, né, para participar aqui. Então, eu sou Maristela, sou assistente social que trabalha já há 26 anos na rede de saúde pública aqui de Blumenau. Sou uma mulher branca, de olhos claros, usando um óculos de grau de cor cinza, armação, usando um casaco de lã, que está frio, bordô, que é muito bonito, que eu gosto. E aqui do meu ladinho, aí eu tenho o nosso brochezinho, o PIN do serviço social. E também com a Honorina, também assistente social. Boa noite. Obrigada pelo convite também, né, nesse chamado do Fala Mais Sintracebe. E eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo curto, cabelo castanho claro, uso óculos e hoje eu estou com um casaco também, cinza escuro. Muito bem, então a gente vai falar um pouquinho sobre controle social, que é o tema de hoje. Eu acho que para a gente começar, né, introduzir, falar um pouquinho da história, vou convidar a Honorina para falar um pouquinho, Honorina, um pouco sobre como que surgiu o SUS, né? Vou falar um pouquinho sobre a reforma sanitária, porque é a partir dali que começa todo o processo de controle social do que a gente hoje vivencia, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho dessa história, contar um pouquinho para nós aí a história do SUS. Bom, falar do Sistema Único de Saúde, Ali, eu acho que nós temos que nos reportar à história da saúde pública no Brasil, né? Então, ela tem vários marcos teóricos, né? Ela tem várias passagens, muitas delas difíceis, né, da nossa população, onde enfrentou grandes pandemias, epidemias, uma saúde que não era para todos, né? Então, a saúde contributiva, ela provocava desigualdade, então nem todos tinham acesso, e esses marcos foram sendo construídos, né, há muitos anos, até a gente chegar em 1941, né, fazendo um recorte bem grande, porque se fosse falar da saúde a gente teria que, né, mergulhar muito, né, Maristela? E então, quando chega em 1941, na década onde Getúlio Vargas, né, era o nosso presidente, ali se constitui, então, o Ministério da Saúde, né? Tinha outras formas, outros formatos de se pensar a saúde pública, né? Mas naquele ano, em 1941, nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Saúde. Claro, ela tinha um cunho muito mais técnico e administrativo, não popular. Né? Então, não havia esse movimento que se pensa hoje, né, de tanta participação, de tantos chamados que se faz. Mas ela veio, ela nasceu, e ela trouxe uma discussão importante à época, falando de saneamento básico e água tratada. Né? Então, nós tínhamos ali, naquele
período, uma mortalidade muito grande, né, de mulheres, homens, crianças, trabalhadores. A perspectiva de vida era de 40 anos. Então, são marcos bem assim importantes para a gente trazer aqui as nossas memórias, né? E o quanto isso vem se transformando ao longo dos tempos, né? Então, aquele marco da conferência, na verdade, foi um chamado para se pensar que a saúde não poderia ser apenas de um governo, aonde ele definisse tecnicamente e administrativamente o que ele deveria investir nessa saúde, né? E ela avança, né? Com todas as suas dificuldades, as suas necessidades, né? Ainda num tempo muito difícil, porque acessava a saúde pública quem contribuía com o INSS, né, que tinha a sua contribuição com a sua carteira assinada, né? E ali, então, os trabalhadores e os dependentes das famílias é que acessavam esse Nem era serviço. INSS, né? Não, não, Não era, não, né? não Uhum. era INAMPS, Inamps. tinha as Uhum. caixas, né, que eram as CAPs, né, Uhum. e Uhum. tantos outros formatos, enfim, Uhum. mas ela era contributiva. E para aqueles que não acessava, né, ela contava com uma saúde muito focada na saúde hospitalar, né, nós não Uhum. tínhamos esse controle epidemiológico que a gente tem hoje, com salas de vacinas, as nossas unidades, né, muito próximas dos territórios onde a gente mora, né? Não, ela estava sempre na saúde mais hospitalar, fechada, e aonde então os hospitais de caridades, né, que faziam essa atuação, né, para atender então as pessoas que não contribuíam com a saúde, né, porque elas não acessavam esse direito pela questão contributiva do trabalho formal, e elas eram dependentes, então, para poder pensar na doença e não na saúde, como algo que pudesse ser da prevenção, da promoção em saúde, não, elas já acessavam adoecidas, né? Uhum. Então, esses serviços dentro dos hospitais, né, filantrópicos, né, dos hospitais beneficiários das caridades, né, muitas vezes com cunhos religiosos, é que atuavam, então. Isso vai por muitos anos e ainda a gente tem presente, né? Então, Uhum. se olhar para Blumenau, nós vamos ver uma saúde aonde os hospitais eles foram colocados todos numa área central do município, Uhum. né? Então, a população tinha que chegar a eles. Né? Não era a saúde chegar à população, né? Era um movimento bem inverso. No ano de 86, dando um salto bem grande, assim, Uhum. né? Na década de 86, a gente tem a grande chamada sanitária, que veio pelo marco da nossa Conferência Nacional de Saúde, né, em 1986. Ela, ela vem e com os movimentos muito ativos dos sindicatos, dos trabalhadores, das comunidades religiosas, né? Enfim. E esse movimento, dentro dessa reforma sanitária, o apelo aos governos daquela época era sinalizar que a saúde deveria ser um direito universal e que a saúde precisava ser pública de Estado, né? Então, que ela fosse acessível a todo cidadão que mora nessa nação. E esse apelo, esse movimento representado por tantos profissionais de saúde, grandes lideranças da comunidade científica, né? Ela consegue conduzir até a Constituição de 88, aonde ela entra, sim, né, dentro da política pública de saúde como um dever de Estado, e o princípio da universalidade, né? Independente de quem contribui ou não com a previdência social, ela é da população brasileira. Né? E esse marco faz com que tantas transformações aconteçam a partir disso, porque ela diz também, na Constituição ainda de 88, que a gestão de saúde ela teria que ser participativa e democrática. E ali começa, então, a nossa chegada, né, para pensar que os conselhos, que formas, né, organizativas deveriam estar presentes para se pensar uma saúde, né, de acesso universal.
Então é um pouquinho disso, né? Mas eu Uhum. acho que dá para vocês ir acrescentando mais coisas que também possam Acho que a estar. Maristela, se quiser falar um pouco, né, Maristela, sobre essa questão, né, dos conselhos de saúde, a importância, falar um pouco sobre a lei, né, que regulamenta isso, que veio um pouquinho depois, né, quase ali no apagar das luzes, né, a gente conseguiu, né, primeiro dizer que é uma honra ouvi-las, né, porque vieram trilhando aí um caminho pra gente, né, que tá há menos tempo no serviço público, né, que é o meu caso, e é muito menos ainda no Conselho de Saúde, né, tô aí no primeiro mandato, acho, né, Alessandra? Um e-mail, um No e-mail. Conselho de Saúde, né, pelo fórum, e é uma responsabilidade da gente enquanto trabalhador, e aí ouvindo a Honorina, o a importância do papel dos trabalhadores nisso, né. É importante a participação popular, mas para a gente ter essa aproximação com o usuário, né, e a gente vem debatendo muito isso, mas eu acho que se tu puder, né, Maricela, falar um pouquinho sobre essa questão do conselho de saúde, né, o conselho municipal, o local, né, tem os regionais também, né, da importância nessa construção também, né, Honorina, que veio ao longo do tempo, né. Então, Lidiane, né, Honorina e Alessandra, assim, o que a gente tem, até pegando um gancho de um recorte histórico, né, que a Uhum. Norina traz para nós, se a gente for pensar os anos de 1940, a gente estava na iminência ali da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a gente também tem todo esse movimento fora do Brasil, que Isso. envolveu muito o Brasil. A gente não pode esquecer que a gente viveu naquela época muito um Brasil rural, pouco urbano. Então, assim, se a gente falar das dificuldades da população acessar o serviço de saúde na área urbana, quando a gente fala da área rural, que o nosso Brasil, ele é continental, ele é enorme, né? A gente ainda tem muitas pessoas morando em municípios muito pequenos, que são realidades, assim, muito distintas das nossas, e que se teve melhoras no campo da cidade, né, na área urbana, a gente também tem que pensar que todo esse movimento ele tem uma necessidade de refletir nas cidades menores, na área rural, né? E diante disso vem tanta essa importância da nossa participação, do nosso engajamento, da gente não perder, né, todo esse engajamento anterior a nós, e que se existe SUS é porque houve uma conquista, uma batalha muito grande anteriormente, né? E algo que a gente também não pode perder de vista é que, quando a gente fala de participação social, a gente está falando de ouvir os diferentes, Uhum. e que é um espaço de tensionamento. Porque a gente vai ter pensamentos distintos enquanto nós, profissionais de saúde, em quem está na gestão, em quem são os profissionais que estão na academia, os profissionais que estão nos hospitais. O SUS, quando ele surge nos anos 90, uma lei é promulgada em setembro de 1990, a maior, que vai dar conta do que é o SUS, da questão dos princípios filosóficos, organizativos, né? Tem tudo isso, mas se a gente pensar a segunda lei, que é que vai falar da questão do controle social, participação e financiamento, eu sempre peço para as pessoas tomarem atenção de qual foi o dia que ela foi promulgada lá em 1990, no final de dezembro, né? Quem somos nós em dezembro, né? Depois do dia 19 de dezembro, quando a gente está mais preocupado, né? A grande maioria das pessoas, preocupado com as férias, como é que vai ser o final de ano, e aí nesse período aqui, né? A Assembleia, naquela época, vai e decide sobre o financiamento, e toma uma decisão partindo do quê? Para menor fatia. E aí, nessa menor fatia do bolo de financiamento, é o que a gente vem aí, há todos esses anos, brigando para ter um SUS de qualidade, universal, equânime, né? E que seja um cuidado, né, ao longo da vida, e que seja para o campo, para a cidade, para os ribeirinhos, para os quilombolas, para homens e mulheres, Da negros, floresta, pardos, né? das florestas. Então, assim, para toda essa grande diversidade. E nós estamos vivendo novamente, desde 2010, todo um movimento forte de imigração, tanto internamente no Brasil, mas também recebendo refugiados e refugiadas. Então, como é que a gente vai dar conta de pensar serviços e garantia de acesso, qualidade de vida, se a gente ainda tem que continuar lutando
por orçamentos dignos, seja nos municípios, nos estados e do governo federal. Porque se a gente for ver direitinho lá na lei, né, a que promulga o SUS, a 880, a 8.142, vai estar dizendo que lá no começo ele já diz que o SUS vai precisar de suplementação. Ele vai precisar de serviços complementares. E se a gente parar para pensar de que em alguns pontos esse recurso que vai para o complementar é maior do que vem para a atenção básica, né? Então são aí alguns dos aspectos que a gente precisa cada vez mais estar atentas e atentos quando a gente fala de controle social, sejamos nós profissionais de saúde, mas também orientar a população para que esse debate, essa discussão, ele seja pautado a partir das nossas necessidades, das necessidades daqueles que não têm ainda a condição para voz, mas que nós representamos, e que o recurso chegue até essas pessoas. Então, eu penso que quando a gente fala de controle social, de participação social, é isso, de como é que a gente consegue garantir que as diversidades, os interesses diferentes, distintos, estejam contemplados quando a gente fala de um SUS aqui em Blumenau, Blumenau com seus 36 bairros, se eu não estou enganada, com as suas 7 regiões de saúde, com áreas com serviços mais estruturados, com outras áreas sem estruturação nenhuma ou muito precária. Então, como é que a gente consegue Envelhecimento populacional. mais a questão de envelhecimento da população? Então, assim, a gente vai precisar sempre fazer esse debate, esse recorte com as pessoas de entenderem que o SUS dos anos 90, hoje, em 2026, ele já evoluiu. Sim, a gente não pode perder isso de vista. Contudo, a gente ainda tem muitos entraves a serem vencidos. A gente, para falar um pouquinho dessa história, por exemplo, a gente, claro, até citou, né? A gente tem algumas pessoas que, a gente for lembrar, por exemplo, da Li Capistrano, né? Que são figuras que, né? Que Marcaram. marcam, né? Essa história. A gente vai poder. E aqui em Santa Catarina, eu lembro que eu tive aula com o Marcão, né? Que é a figura do professor Marcão da Universidade Federal. E o Marcão falava, né, e comentava muito, porque tem um marco importante, eu acho, quando a gente fala de controle social, que é a 8ª conferência, né? A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela foi um marco para definir depois o que vinha na Constituição, né? E para definir também o que se discutia na Constituinte, né? E o Marcão até trouxe que, né, quem vai lembrar, por exemplo, da novela Roque Santeiro, né? Se ele contava essa história, daí já fazia um tempo que tinha passado a novela, e ele falava. Na novela Roque Santeiro, havia um chamado para as pessoas participarem da 8ª conferência, porque ela estava acontecendo, era um marco, né? Até porque era uma abertura política também que estava sendo Sim, discutido. democrático, né? Mas sim. Então era um movimento, uma época, né? Do contexto nacional que era diferente. A gente estava saindo, né, daquele período quase final, né, da ditadura militar, e a gente estava nessas aberturas políticas. E aí havia esse chamado, né, para a 8ª conferência na novela, né, para ver o quanto que essa coisa tinha que ser socializada, porque era aquele momento da nossa participação, E né? olha só, se a gente pegar, né, a gente teve o último período da ditadura, foi de 1964 a 1985. Se a gente pegar junto com isso, a televisão, energia elétrica, não é algo que naquela época era tão comum como é hoje, né? As pessoas se informavam pela rádio, Sim. né? Jornais, apenas os grandes centros, jornal impresso. Então, as pessoas do interior, de comunidades menores, de cidades menores, elas ouviam as informações que já tinham acontecido, às vezes, alguns dias ou meses até chegar. Então, assim, nos anos, né, de 1986, 87, 88, a televisão chegava ainda para as pessoas que tinham condições financeiras, os vizinhos do entorno iam até a casa dessa pessoa, que às vezes a televisão ficava virada para a varanda. Eu falo disso porque eu sou de uma cidade pequena, Timbó, a gente não tinha televisão, então a gente ia para casa dos vizinhos para assistir televisão e para ficar sendo informado. E a gente também tem que lembrar que naquela época as crianças, os adolescentes, eles não tinham voz, eles não eram escutados, eram excluídos. Eu me lembro muito do pai e da mãe, assim, determinados assuntos, eles te olhavam assim, tem pé descalço.
que era para dizer que tinha criança e que Uhum, aquele uhum, assunto uhum. tinha uma censura. E assim, quando a gente fala de assuntos, não era de assuntos apenas de adultos, mas aquilo que eles entendiam que se nós crianças ou adolescentes ouvíssemos, e como a gente não tinha ainda muito conhecimento, que dependendo do que a gente falasse fora de casa, poderiam ser repreendidos. Uhum. Então, É, o assim, medo, né? tinha Uhum, todo esse medo dessa uhum, censura, dessa blindagem. E as novelas eram uma forma de tentar comunicar à população sobre os movimentos que aconteciam nos grandes centros. uhum. O que, depois dos anos 2000, a gente tem o quê? Né? A questão toda da democratização e do acesso às tecnologias a partir da internet, que não quer dizer Uhum, que as pessoas estejam de fato informadas. uhum, Porque é um turbilhão uhum. de manchetes. E aí, como é que a gente filtra o que de fato é importante? Sim, uhum. Acho que isso que é importante a gente, agora, né, assim, fazendo esse recorte para hoje, a gente realmente, a gente tem informações até demais, né, e às vezes informações que não são tão, a gente na verdade tem que consultar a fonte da informação para saber, né, se ela realmente, né, é A verdadeira ou veracidade, né? não. E aí agora a inteligência artificial é uma, e aí acho que mas nada vai substituir, eu imagino, né, isso que é a conversa olho no olho, né. E a gente Aham. vai falar, por exemplo, sobre saúde hoje, né, e aí agora vocês, né, todas as conferências que vieram e tudo que a gente vem construindo, que a gente fez uma caminhada longa, mas a gente ainda tem muitas lacunas que ainda Sim. não, né, precisam ser preenchidas, precisam ser discutidas, né, a gente tem que, né, o legado que foi nos deixado por as pessoas que construíram, a gente tem que honrar esse legado, e eu acho que uma forma de honrar esse legado é fazer a defesa e a construção a partir de agora, Isso, né. Com Acho que existem certeza. novos Uhum. desafios, né? A gente, né, vocês falando assim, nesses períodos ali, eu estava nascendo. sim. E aí, é por isso que eu inicio falando sempre, né? Honrar quem veio antes e toda essa construção, né? Então, é muita responsabilidade. Então, a gente se espelha em quem veio antes. Porém, a gente tem novos desafios, assim, né? E aí, essa questão da comunicação, isso atrapalha, inclusive, né? As ditas fake news Hum, no nosso trabalho lá na ponta, né? A gente tem aí, né, vou dar um exemplo que é bem mais prático, né? A questão da imunização, né? sim. A gente tem doenças que estão voltando por conta das desinformações. Isso atrapalha, né, o trabalho dos trabalhadores, a defesa do SUS. Porque junto com isso vem uma lógica onde o SUS não funciona, onde o SUS não dá certo, e aí há um desinvestimento, porque projetos de governo, né, vão desinvestir justamente Uhum. para justificar terceirizações, privatizações. Então são, né, lutamos tanto para construir uma política de saúde, né, para que ela se consolidasse. Hoje a gente tem lutas semelhantes, novos desafios e que no caso do financiamento que a gente falou permanece, mas são cenários que vão tirando inclusive a gente do debate. E aí eu queria falar um pouquinho assim, né, ouvir de vocês algo que eu percebo que em grandes centros, aqui a gente tem uma resistência muito grande, né, em Blumenau. A própria conferência de saúde, né, ter essa participação, provocar, ter toda uma construção, acho que depois a gente pode falar um pouquinho, mas eu acho que as composições dos conselhos, a gente tem cidades onde quem é o presidente do conselho é o secretário de saúde, né? Onde há movimentos para que a composição, onde tenha a participação dos trabalhadores, ela seja, né, cada vez diminuída. Então, assim, eles querem nos tirar do debate, né? Até porque a gente às vezes é quem, como tu falou, alerta o usuário, é quem a gente está lá na ponta do serviço conversando com o usuário, no conselho local, dentro das comunidades. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, desse ataque que tem, né? A gente lutou tanto para conquistar, mas o momento, a todo momento a gente precisa estar alerta, porque podendo nos tirar do debate, eles nos tiram, né? Para talvez aí, não sei se essa é a ideia deles, mas no sentido deles, quando eu me refiro à gestão, para eles talvez fazerem o convencimento do usuário do que é importante ou não, sabe? E aí, falando um pouquinho disso, eu lembro da luta que a gente estava fazendo com relação ao SAMU ali, a gente teve que se Uhum. aproximar muito do usuário para dizer, olha,
Esse é o risco, trazer a nossa narrativa, porque a gente sabe que, né, é difícil, ter essa aproximação, às vezes, com o usuário, e a gestão, às vezes, chega antes do que a gente, né. Então, essa é uma das situações, se a gente for pensar para ver, a gente tem o SUS que nasce de um movimento social mais puro, mais raiz, que tinha Uhum. envolvimento de profissionais de saúde, tinham professores, estudiosos com a comunidade. Contudo, a lei, ela dá uma linha geral, Uhum. mas a institucionalização dos espaços de controle e participação social também é algo muito delicado e perigoso. Porque quando ele começa a ficar tão enrijecido, cheio de regras, com normativas, com prerrogativas daqui, qual é a porcentagem, quem não é, você faz ou não faz parte, vai fazendo o quê? Blindagem para um campo que tem um poder de fala, que tem um conhecimento técnico que assusta, afasta Uhum. e Sim. começa a trazer dúvidas sobre o olhar e a fala de quem de fato tem necessidade do serviço de saúde. Porque essa pessoa se sente, bem, eu não sei falar, eu sou aqui do interior, a pessoa lá está falando tão bonito, Uhum. termos técnicos, quem sou eu para falar de uma bicheira, se o outro está me dizendo que é míase, por Sim, exemplo, aham. né? Então, assim, uma coisa simples, mas a pessoa se sente acovardada, intimidada, e ela passa a não mais falar. Né? Tem um outro risco que também que acontece, que a gente vem vendo isso acontecendo em vários municípios, não é algo exclusivo de Blumenau, que é uma espécie de apadrinhamento. Pessoas da gestão se aproximando da Uhum. comunidade, fazendo todo um assédio, né? De que vai cooptando e Uhum. fazendo a pessoa pensar muito semelhante a si, né, mas o semelhante que não é igual, Uhum. que não está falando da nossa necessidade. Eu acho que um outro fator que é bastante preocupante no nosso cotidiano, desses 20 e tantos anos trabalhando na saúde pública aqui em Blumenau, é essa questão de fazer com que nós, trabalhadores da área da saúde, fiquemos numa trincheira, quando a gente fala de conselho local de saúde, e o usuário, a usuária no outro lado da trincheira. Isso para determinados gestores também é um campo, um terreno muito bom, que em vez da gente agregar, Uhum. a gente se repele, a gente Uhum. se exclui, a gente já começa a se ver como inimigos, adversários, e não é isso. Porque quando a gente está lá no ambulatório geral da família, dizendo que a gente precisa de cadeiras adequadas para fazer o atendimento, para fazer uma reunião, para fazer grupo, a gente está dizendo que a gente quer encontrar com a comunidade, Uhum. né? A gente quer fazer uma roda mais ampla. E aí a gestão não te fornece, aí fica o usuário cobrando o profissional dizendo, ah, não vem, e não tem resposta, não veio, e de tanto a pessoa perguntar, a gente já começa, ai meu Deus, lá vem a pessoa perguntar de novo a mesma Uhum. coisa. Eu não tenho resposta, então eu vou evitando o encontro. Também é uma forma da gente ter o esvaziamento dos espaços de participação social. E eu acho que o outro Os fator, modelos, né, de gestão muito implica muito, centrados, né, nisso. né, e eu acho que outro fator que coíbe a participação é a gente, às vezes, querer só falar da saúde e não considerar que saúde é muito mais amplo do que apenas o atendimento da área de enfermagem, Uhum. da medicina, da psicologia, da farmácia, do serviço social, da fisioterapia. Que saúde é a gente debater onde estão as nossas áreas de lazer no bairro? Como está a política de assistência social dentro do nosso bairro? Como é que ela está atendendo essa nossa comunidade tão fragilizada? Como é que está a questão da educação, transporte público, Uhum. acesso, né, de qualidade nas vias públicas, né? Às vezes a gente brinca, quando trabalhava lá no AG da Velha, né, que eu morava também lá na comunidade, disse assim, como é que eu vou dizer para as pessoas fazerem uma atividade física mínima, que seja o caminhar, se não tem calçada? Uhum. Né? Que insegurança é essa? Então, é algo que quando a gente fala de conceito de saúde, que também, né, a partir da Sim. oitava conferência, da primeira, né, da oitava, melhor, Conferência Nacional de Saúde, em 1986, já veio trazendo a questão do conceito ampliado de saúde, Sim. que não é Uhum. ausência.
da dor, da doença, do Sim. sofrimento. É também, não só. Eu acho que isso é importante, né? Aí quando fala que a presidência dos conselhos era do secretário de saúde, eu vou dizer que a gente aqui em Blumenau mudou, Norina, você não vai lembrar, né? Só a partir de uma conferência municipal foi que eu lembro muito assim da luta da nossa querida Heloísa, né? Uhum. Que ela era da assessoria do conselho e toda a batalha que ela fez durante uma das conferências, na verdade a anterior, eu acho que já era feito esse debate para que o secretário não fosse presidente do conselho, porque ele alterava, né? E a partir de uma das conferências na luta da Heloísa, que foi uma das pessoas mais assim, né, que Sim. lutou contra isso, né? E aí houve essa alteração, Isso foi em né? 2000. Não faz Foi muito em tempo. 2000, na Há quarta 26 anos, conferência. né? Há Foi Uhum. quando eu 26 entrei. anos. É. Entrei na rede já Aham. em maio de 2000, Sim. com a organização das pré-conferências, e onde Uhum. houve firmemente esse debate. Sim. E de Uhum. fato, assim, mas é algo que a gente tem que estar muito alerta, É. porque é muito fácil de retroceder. Não tem como, né, nós não demarcarmos a década de 90, que foi a década que trouxe para esse cenário, né, as políticas de estados, né? Então, a política de educação com a LDB, assistência social, o SUS, né, o Estatuto da O Criança e do ECA, Adolescente. Então, os grandes marcos, eles estão na década de 90, né? E justamente nesse movimento mais aberto e mais participativo e democrático de envolver a população no poder de decisão, né, e estar presente nos governos, ter voz, né, e definir políticas que vão mesmo ao encontro daquelas necessidades que eram prioritárias, né? Mas isso é um exercício muito grande, né, de um movimento muito fechado, né, que os governos têm como uma postura, né, então parece que está tudo lá organizado e definindo, então quem chega está sempre chegando e se apresentando naquele momento e parece que não é parte, né, não se sente parte do processo, e sim alguém que está apenas por ali, e não o grande chamado para as decisões, porque se formam a partir dali também os grandes conselhos, né? Os conselhos da assistência social da criança e do adolescente, que são conselhos de direitos, porque ele é deliberativo, né? Ele define a política pública, ele aprova a política pública, ele define orçamento, ele aprova orçamento, né? Então, esse marco ele é essencial, porque assim, governo nenhum funciona se ele não tiver ativos hoje os governos, né? E se ele não aprovar os seus conselhos, né? planos, né? Tanto o plano de execução da política, quanto também a questão dos orçamentos, né? Ele precisa ter instituídos conselhos, e ele precisa ter um conselho muito mais representativo, né? Então, não dá para centrar em modelos de governos, né? Ele precisa trazer a voz participativa e democrática da sociedade, mas a sociedade não está nesse exercício, né, na compreensão desse papel ativo que ele tem dentro dos governos, porque ele acha que isso faz parte do governo. E assim, esse movimento de esvaziamento da participação social, do controle social, a gente consegue observar muito mais nos últimos 15 anos. Sim. Então, assim, por um lado, o esvaziamento, e por outro lado, pessoas ainda fazendo o chamamento e dizendo, vamos lá, porque tem conselho, tem fundo, né? O repasse financeiro das esferas federal, estadual, vem para o Fundo Municipal de Saúde, aonde precisa fazer prestação de contas, aonde a gente precisa acompanhar todo o planejamento, para onde vamos investir, aonde nós vamos atuar, quais são os serviços. Com o envelhecimento da população, a gente vai precisar fazer uma reorganização dos serviços, né? Eu até brincava, teve uma época que estive na gestão lá em 2005, e que eu já alertava naquela época com os gestores, assim, quando é que nós vamos compor na Secretaria de Saúde de Blumenau, instituir a geriatria, né? Nós temos ainda pediatras? Sim, temos crianças nascendo. Isso que naquela época a gente não estava tendo tanto o processo de migração do norte, Como do agora, nordeste né? para cá. Porque a nossa taxa de natalidade já 21 anos atrás era menos de que 2 filhos por mulher em idade produtiva, né? Reprodutiva. Então, assim, a gente já estava vendo que a pirâmide ia inverter muito rápido a questão de natalidade.
E aí me olharam assim, né, homens me dizer assim: "Ah, se for por mim, ainda vão nascer muitos", como se apenas, né, o homem fosse Sim, o único sim. gerador, né. Eu disse assim: "Tá, ok, mas nós estamos com a população envelhecente". Então, esse tipo de preocupação que técnicos traziam, mas para o gestor aquilo não era importante no momento. E hoje a gente está vendo Uhum. onde é que a água está batendo, né. Hoje a gente tem, aí há quantos anos? 15, o Centro de Saúde do Idoso, Sim, né, 14, 15 em anos, 2012 ele foi 2012, então criado. aí 13 anos, Uhum. mas ainda centralizado. A gente Sim. não está conseguindo descentralizar a atenção às pessoas idosas. Sim. Elas estão nos bairros, Uhum. né. Então, assim, quando a gente fala de controle social, é a gente poder olhar para aquilo que nós técnicos temos condições de acessar Uhum. pela informação, pelos estudos, porque a gente precisa continuar se aperfeiçoando, mas a população está vendo o envelhecimento, né. Hoje a gente tem idosos de 60 cuidando dos pais que são mais idosos, frágeis, com 80, 90. E como é que os nossos serviços de saúde que estão lá na comunidade, de fato estão dando essa atenção? De como é que o nosso controle social, a nossa participação está invocando e trazendo importância para a fala dessa pessoa idosa. E aí, Mari, eu acho que eu vou pegar um gancho da tua fala para trazer algo que foi bem recente, né? Então, todo esse movimento do controle social, desse aspecto histórico e do processo ativo ainda presente, com grandes dificuldades, eu acho que grandes atropelos, mas assim, ele ainda resiste, né? Ele está nesse Uhum. cenário, ele não descola mais desse cenário, porque ele é política de Estado, ele precisa estar dentro, então Uhum. não tem mais como sair, ele pode qualificar ou ele pode ficar, né? De um jeito mais morno, Coadjuvante. coadjuvante, não Protocolar. isso, e não o Uhum. protagonista, né? E ele é de Uhum. fato o Sim. protagonista, né? Uhum. Recentemente nós tivemos a Conferência Municipal de Saúde aqui em Blumenau, né? Que uma da proposta da organização a partir da Lei 8080, as conferências, ele é do controle social e a cada 4 anos, independente do gestor desejar ou não, ela acontece, né? Então, ela precisa acontecer para que ela possa normatizar, organizar, né? E definir as políticas de saúde que vão estar sendo desenvolvidas, né? Aprimoradas, qualificadas, incluídas, enfim, né? Tem São um as elenco ali, diretrizes, as né? diretrizes ela tem que seguir. E nesta que a gente teve agora, aconteceu as conferências livres de saúde, né? Que também é um marco. Olha, quanto tempo nós estamos com conferência, né? Mas agora que ela vem com uma expressão, né, mais ativa e mais assim, eu estou dentro dessa parte, ela me pertence enquanto população, profissionais de saúde, e a conferência livre de saúde da pessoa idosa também ocorreu, né? De início, assim, a mobilização de falar idosos, vocês e familiares, vocês precisam dar voz, né? Apresentar as suas vozes, né? Porque nós, enquanto profissionais, a gente até faz isso a partir da voz que eles passam para nós, né? Mas não tem como eles, A né? legitimidade, né? Exatamente, né? Tá ali. E aconteceu, então, a conferência da pessoa idosa, né? Conferência livre, e ali a gente foi, por vezes, surpreendido, porque a gente acha que a gente já, por estar com eles diretamente, a gente já ouviu, já entendeu. Não. Tinham questões mais básicas, assim, de se pensar, e que isso é parte do controle social, sim, de olhar para esses fatores, né? Então, vamos pensar um exame de imagem agendado para uma pessoa idosa que tem que ter um deslocamento, que depende de uma pessoa que vai conduzir, né? Vai acompanhar. Que sai das periferias dos municípios, aqui em Blumenau, do nosso, né? Enfim, para vir 11 horas da noite fazer um exame de imagem. Como é que é isso? Né? Como é que é levantar às 6 horas da manhã para uma consulta num lugar extremamente longe do centro da cidade, porque nem tudo está no centro, nós temos bairros Uhum. bem longe, né? Muito longe, onde ele precisa se deslocar para chegar até lá, por vezes por transporte coletivo, com toda a dificuldade que o transporte coletivo tem, de acesso, de viabilidade, de todas as questões outras, né? Enfim. Então, como é que é pensar isso para esse idoso, né?
E eles conseguiam trazer e expressar isso, o quão grande é o grau de dificuldade para acesso, para aquilo que a gente pensa, não, É básico. foi Uhum, lá, identificou a necessidade de um especialista, porque eu acho que é correto, identificou, uhum, mas como é que eu chego para esse especialista? Como é que eu chego para aquele exame? Uhum. Como é que é o processo de fato, alcançar aquilo que está sendo disponibilizado? E muitas vezes é uma barreira. E ele acaba não fazendo, uhum. né? E ainda Não dá sendo conta. culpabilizado. Sim. Vai Ah, para a sim, porque não estatística, quis, né? vai para a Não, estatística de que ele não faltou. compareceu e Aham. faltou e não avisou. Abstenção. A abstenção. Né? Absenteísmo. Absenteísmo, Absenteísmo. e aí Uhum, vem essa questão toda assim. Eu acho que quando a gente fala de controle social, participação social, também é falar de Uhum. responsabilização, Sim. né? Mas não é de culpabilizar, Não. que é uhum, muito diferente. Uhum. Quando nós conseguimos compreender que a grande maioria da população não tem a mesma condição de acesso, a gente começa a fazer a discussão da organização do serviço Isso. e não de culpabilização. E esse é um aspecto que o controle social, a participação social, a gente Uhum. precisa cada vez mais garantir esse debate sobre o básico, né? Hoje a gente tem aí o município de Blumenau tomando uma decisão, a gestão de que os agendamentos devem ser prioritariamente pelo sistema de um aplicativo, que boa parte da população não tem acesso ou tem dificuldade de acesso. E, e aí vem essa informação, mas está ali o aplicativo, as pessoas não usam porque elas não querem. Ah, mas aí eu não posso fazer nada. Espera lá, como que eu não posso fazer nada? Hoje a gente vem questionando muito se as cento e tantas equipes de saúde da família que estão cadastradas junto ao Ministério da Saúde pelo município, né, de Blumenau, se de fato elas compreendem 100% da população. Porque se elas de fato compreenderem 100% da população, eu vou ter essas 3.000 e tantas pessoas cadastradas por equipe, eu vou saber, né, quantas são idosas, Uhum. uhum, quantas são as pessoas, né, com uma faixa etária que estão inseridas no mercado de trabalho, na escala 6 por 1, que a gente tanto combate, né? Quantas dessas pessoas estão desempregadas? Quantas dessas pessoas elas são analfabetas ou semi-analfabetas, né, ou funcional? Que aquele aplicativo ainda não está, a pessoa não tem desenvoltura para lidar com ele. Porque se eu tiver 100% de saúde da família, eu consigo saber, não é? Eu consigo saber até quantas pessoas, né, o perfil epidemiológico, quantas são hipertensas, quantas têm diabetes, quantas gestantes, quantas crianças na condição da puericultura, e aí eu consigo organizar a minha agenda. uhum. Mas eu tenho muitas dúvidas se aquilo que está escrito no papel é o que a gente tem na prática. E aí, por isso que a importância do controle social da participação social. Porque o papel, como dizem os nossos anteriores, né, minha falecida, meu falecido pai, sempre dizia assim: papel aceita tudo, minha filha. Agora, no cotidiano, a prática é a gente que vai ter que fazer. Porque o papel está escrito. Mas agora vamos lá dialogar, conversar, escutar o que é o outro lado. Eu acho que uma grande ferramenta que a gente tem para continuar se alimentando a si e aos demais, a participação social, é a nossa capacidade ao diálogo, ao ouvir o diferente e sem ser tão reativo. Eu acho que esse é um grande dilema. E assim, vamos falar um pouquinho sobre, por exemplo, as conferências livres. Até as conferências anteriores, então a gente pensa um pouco assim, às vezes a gente participa e vai, e não parece que não sai do lugar, né? Mas até a decisão, por exemplo, de esse ano ter conferências livres com vaga para conferência municipal foi esse ano. Foi batalha também. Esse ano, porque anos anteriores, eu lembro, eu também, né, trabalhei na saúde mental e nós fazíamos conferências livres. Sim. Nós fazíamos a discussão sobre Faziam para as sobras. propostas né, que O os CISAT usuários também tinham. fazia. A escala interna. E aí, porque isso, então, aí cada usuário e profissional participava das suas conferências regionais e levavam aquelas propostas e que muitas vezes, né, elas acabavam não tendo aquela prioridade, né, de discussão e debate, enfim. E esse ano eu acho que é um marco importante, assim, de que esse ano, até ia dizer que a Lidiane era
a coordenadora, uma das coordenadoras da conferência, ela pode falar também um pouquinho sobre isso, a importância de que esse debate a gente fez aonde? No Conselho Municipal de Saúde. Então, às vezes, por isso que eu digo, a gente participa, parece que não sai do lugar, mas às Sim. vezes a gente tem avanços importantes, né, Eu vou te e dizer, marcos Ali, que importantes. mesmo essa participação de anos, que às vezes a gente gostaria que tivesse um avanço muito maior, Uhum, mas eu já vejo como o avanço a gente não retroceder tanto. É. uhum, Porque uhum. se não houvesse essa participação, que ela é exaustiva, ela é cansativa, a gente muitas vezes fica falando e fazendo eco nas pessoas com quem a gente já faz eco, que já compõe, um Uhum, alimenta o outro e dá alicerce, mas se não estivéssemos ali fazendo o embate, o uhum. retrocesso seria É. dado. E Mário, eu acho que a gente tem que destacar bem isso mesmo, né? Porque essa conferência ela trouxe algo que a gente vem desejando há muito tempo, que foram os movimentos chamados pelos conselhos, né? Então nós Uhum. tivemos muito atuantes, conselheiros, né? Nas comunidades, aonde eles fizeram os debates. Mobilização, né, tanto pelo chamado de profissionais, muitas vezes os profissionais não conseguiram estar presentes e a comunidade ali estava, Sim. né? Uhum. Então, a valorização desses nossos, né, representantes comunitários que dentro dos seus espaços foram para a comunidade, colocaram o carro de som, organizaram Fizeram os panfletário. cafés, Uhum, uhum. panfletaram. Então, assim, com um Organizar o desejo, café, né? Os organizaram, espaços na tinham igreja. isso, tinha um desejo, Sim. né, de que a saúde, de fato, fosse debatida, discutida num espaço mais amplo, né, e que não tivesse tanto essa rigidez, né, dos protocolos tão formalizados, né, e que abertamente eles pudessem fazer as suas expressões e manifestar o que, que se pensa na saúde, né? Então, a saúde não dá para fazer com uma mão de governo, ela tem que ser uma mão da população, né? O SUS é da população brasileira e ele é onde a gente está. Então, se hoje nós temos, né, dentro da cidade de Blumenau, os conselhos, né, ativos, né, eles precisam estar cada vez mais ativos. E o fomento é eles se manterem nessa proposta, né? Para isso, então, assim, essa aproximação que começa a trazer uma expressão dentro da conferência, né, ele precisa permanecer o tempo todo, porque a conferência ela vai alcançar daqui a 4 anos. Mas durante esse tempo todo, o que, que deve o controle social fazer? Acompanhar todas as deliberações e discussões fomentadas no processo da conferência, porque se cria, né, toda uma questão de registro das propostas, Sim. né, da execução, de prazo, de responsabilidade, mas não dá para fechar no relatório e entregar e delegar para que alguém o faça. Não, esse relatório nos pertence. Esse relatório é nosso, é de todos. Então, assim, querer saber como está acontecendo, de que forma que está se pensando o orçamento, a forma organizacional, quem vai ser o responsável para dar as devolutivas disso, ele pertence a todos nós. Então, não é eu comparo sempre com um time de futebol. Não dá para ir para arquibancada pensar Uhum. o SUS. Nós Estamos estamos no no campo. campo junto. Não dá para sentar e esperar que alguém jogue por mim, né? E que o resultado, se for bom, eu vou vibrar porque eu estou na plateia, e se não for bom, eu só vou ficar frustrada. Não, eu estou no campo, eu atuo junto. E a gente teve a Lidiane, não só estava no É. campo, como estava na liderança, era capitã. Eu acho que como a gente entrou no debate da conferência, né? Às vezes eu não quero ser repetitiva, assim, porque a gente já falou em outros momentos também, nos programas de rádio aqui, enfim, mas eu acho que condiz com o contexto do que a gente está debatendo. E eu acho que foi muito simbólico essa nossa conferência municipal desse ano, assim, principalmente porque a coordenação não era só. Eu não estava sozinha ali, né? E eu tô ali representando os profissionais de saúde. Mas estava comigo um usuário do SUS, né? Que é o seu Ronei, que é uma pessoa Sim. que está dentro da comunidade dele, sempre mobilizando, né? Todo mundo conhece ele, sabe do trabalho que ele faz. Então, acho que
foi muito simbólico, assim, essa parceria, sabe, essa coordenação compartilhada, como a gente falava. E ele, com toda a expertise dele, experiência dentro do controle social, eu aprendi muito com ele, e a gente foi compartilhando. E eu acho que é essa aproximação que eu tenho falado muito, sabe, nas plenárias, assim, quando a gente tem uma demanda específica, quando a gente vai atrás, a gente precisa se aproximar do usuário, né, para ter essa nossa versão, como tu diz, né, às vezes eles vão ficar encantados talvez com a fala mais técnica, né, de um gestor e eu acredito que há essa intimidação, assim, né. Então só que isso tem que começar lá no conselho local também, sabe. E essa mobilização das conferências livres, como diz, eu sentei o pé e disse: "A gente precisa ampliar a conferência livre e ampliar essa participação e garantir isso lá no nosso regimento, no regulamento, enfim, para que tivesse essa participação, porque não ficasse as vagas se sobrasse", né. E a gente fez, né, as gurias estavam, né, na relatoria, a gente fez uma força-tarefa, né, para estar participando, né, os relatores debatedores nas conferências livres. A gente foi comunicado, vai ter a conferência livre da pessoa idosa, quem vai poder ir, da saúde mental, da pessoa com deficiência, enfim, a gente teve um número expressivo de participação nas conferências locais que também, e eu quero chamar a atenção aqui, porque a gente teve pouco tempo para organizar, porque houve uma antecipação das datas, né. Então a gente teve que deu menos de 30 dias para organizar tudo. E aí correr contra o tempo para, né, se dispor a escutar essas comunidades, e foi muito legal ver que a gente tinha, né, a comissão de mobilização que foi majoritariamente compostas por usuários, né. Então, né, os conselheiros regionais mesmo, eles fizeram, em cada conselho local foram, distribuíram o cartaz, distribuíram o mosquitinho, e era impressão, e organizaram o café, e conseguiram carro de som. Então isso é bonito, né. E acho que foi um diferencial, assim, ter essa autonomia, né, a gente construiu coletivamente, mas quem estava à frente era o conselho, né, e não a gestão. Obviamente teve a participação da gestão, né, precisa ter, é assim, mas essa frente feita pelos conselheiros eu acho que foi muito importante. E é isso, né, a gente não pode ter algo meramente feito só por gestão e a participação dos conselheiros ser de fantoche ou fantasiosa, digamos assim, né, ela tem que ser realmente atuante, e eu acho que a gente tem construído muito isso. E essa conferência ela foi, né, claro, é um desafio, né, porque, como eu falei antes, eu não tô há menos tempo no conselho, mas eu acho que essa aproximação com o usuário fez que a gente tenha tido uma conferência bem satisfatória. A gente segue acompanhando, obviamente, mas foi um trabalho, acho que bem bonito, assim, de ver essa parceria e a participação deles, até O mesmo engajamento, o né? engajamento, e ver, teve uma fala de um usuário da saúde mental que ele fez ali no momento das discussões da plenária, e isso que é legal de tu ver, né, de trazer esse saber daquela pessoa que está lá dentro da comunidade, que usa o serviço, porque às vezes a gente fica um pouco engessado enquanto trabalhador, porque a gente está ali, né, sendo cobrado por uma produção, né, para dar conta de, e aí às vezes a gente fica, né, sem, a gente perde, né, essa possibilidade de escuta, porque você fala, ouvir é uma coisa, escutar é outra. Então a gente precisa estar muito atento, né, porque a gente que está ali no dia a dia com as comunidades, E né. isso que tu fala de enaltecer esse saber e esse fazer da comunidade é muito importante. Porque a gente só consegue, por exemplo, eu lembro das épocas, preciso encontrar um local novo para a unidade de saúde, né? A equipe que está lá do Sim. Tamara, né? A enfermeira Tamara, não Isso, sei das é. quantas, que é um espaço, né? Que não é um dos mais adequados, mas é o que é possível hoje. Mas assim, para encontrar outro local, vai precisar de apoio da comunidade. Todas as unidades que estão mais próximo da comunidade, que são espaços locados, né, alugados, quem vai em busca, quem está lá na comunidade tentando identificar é o usuário, porque o profissional da enfermagem, o médico, o agente comunitário de saúde que está na equipe de saúde da família, está no cotidiano, segunda, sexta, suas 8 horas, atendendo ao público.
Então, e quem conhece o território é a comunidade. Então, é uma das melhores maneiras da gente buscar diminuir essa distância que existe entre os Uhum. profissionais e a comunidade, Sim. né? E eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhei lá na região das Itopavas, né, que o meu primeiro local de trabalho foi o AG da Itopava Eu Central, também trabalhei lá. que eu achava assim, meu Deus, o que que tem aqui em 2000? Era Uhum. rodovia e umas empresas, umas casas. Quando eu fui para a primeira visita domiciliar no pôr do sol, que é ali na VEG, que aí o seu Adílio, falecido seu Adílio, o primeiro motorista com quem eu pude trabalhar na Secretaria de Saúde, aí ele disse assim: nós vamos subir esse morro aqui e eu vou dar uma paradinha. Eu disse, por quê? De Kombi. Disse, o que que vai acontecer, seu Adílio, né? Não me assuste. Disse assim, eu vou parar para você vislumbrar o que é o pôr do sol, o bairro. Uhum. E assim, para quem não conhecia o bairro, achava que era só aquela rua geral e uma e outra. Uhum. O, o loteamento naquela época já me surpreendeu. Quando eu voltei em 2018, quando eu Era um trabalhei aqui mirante. como liberada, né, dirigente, né, liberada aqui no Sintraceb, eu voltei àquele bairro. Gente, ele tinha triplicado Uhum. aquele loteamento, né, que ele foi até o limite da pista do aeroporto, né, à esquerda. Já tem um CI lá dentro, tem linha de transporte coletivo, não sei se tem ainda, mas tinha na época. Então, assim, onde a gente vai observando que se nós, enquanto profissionais, não vamos até a comunidade, a gente desconhece todo o potencial, Uhum. as dificuldades e o quanto a gente pode compor com. E aí, quando eu falo disso, é para dizer, de fato, para as nossas colegas, para os nossos colegas que estão, né, na atenção básica, que estejam dispostos a escutar a comunidade. Uhum. Vivam mais aquela comunidade. Não tem espaço para sala de reuniões dentro da unidade de saúde? Vai para a garagem que foi cedida pelo usuário X, com os bancos, não sei das quantas, com as cadeirinhas de praia, ou com o tapetinho no chão, para quando é com jovem, adulto, assim, que ainda consegue sentar e levantar sem tanto esforço do chão. Mas sai de dentro daquela unidade de saúde, vai viver a comunidade e vai ver quanto é potente compor com a comunidade. Que aí ele vai ver que ele tem um aliado para conseguir Uhum. avançar e melhorar ainda mais o seu serviço do que ficar só no campo da queixa. Inclusive, a gente sempre comenta, né, que a questão dessa território, são duas palavras, eu acho que tem que estar sempre no nosso horizonte, território e vínculo, né? A gente não consegue fazer esse até saúde da família sem esses dois pilares, assim, né? Deve ter outros, mas rapidamente é o que me vem, assim. E aí, tu falando, eu tava lembrando aqui, quando eu trabalhava lá na Rua Santa Maria, a gente saiu da greve de 2019. E aí eu falei para a equipe assim, a gente precisa na próxima reunião do conselho explicar para eles por que que a gente estava na greve, né? Que não é só por uma questão, né, de Financeiro. salário, né, economicamente, Uhum. né, falando para os trabalhadores e condições de trabalho, porque é a entrega que a gente vai poder fazer, porque às vezes tu tá tão sobrecarregado que tu não vai nem querer pensar em grupo. Tu não vai querer ir atrás para fazer uma parceria com a igreja para fazer o grupo, né, seja lá do que for, ali dentro da comunidade, tu tá, né, sobrecarregado, tu não vai querer pensar nisso. Mas é poder, né, ir pensando nesse sentido, assim, o que que tu pode ir construindo, porque a gente acaba sendo tomado pela demanda. E Sim. aí tu faz ali a tua carga horária, tu não sai dali, tu não quer mais saber de nada. E aí a gente veio com essa conversa pro conselho local. E aí a gente, numa outra mobilização que teve, os usuários foram na assembleia com a gente, entendeu? Participaram, acho que era alguma paralisação que ia ter, não ia ser greve, mas para eles entenderem por que que o posto daquele período ficou fechado, que era uma questão nossa enquanto trabalhadores, mas também para defender o SUS, para as condições de trabalho e que isso refletiria, né, no serviço para eles também. Daí, numa próxima oportunidade, eles foram conosco e né, ficaram lá, o pessoal do conselho local, assim. Então, a gente tinha um vínculo muito grande, tinha esse conselho local, ainda tem lá, né, bem fortalecido, só que hoje são duas equipes, mas é disso, né, essa possibilidade de se aproximar e eles entenderem daí qual é a nossa versão. Porque quem que vai para a mídia dizer por que que a gente está em assembleia, por exemplo?
É o prefeito, é a As gestão. narrativas, se a gente volta E nisso, aí né? é uma narrativa deles, né? Em que momento a gente vai poder colocar nossa narrativa enquanto trabalhador e defensor do SUS, né, para esses usuários? Então, o controle social tem esse papel também, né? Sim. Né? Quando eu defendo uma condição no trabalho, eu defendo a política pública, eu defendo aquela assistência que eu vou dar lá na ponta, sabe? Então, são desdobramentos, é como vocês dizem, é um exercício de paciência, né? Que a gente volta e meia, né, Alessandra? A gente fica, "Ai, vamos desistir porque não dá mais, né? Porque a gente se depara com modelos de gestão que nos cansam, Sim. né? E nos E às deixam vezes eles muito são angustiados, feitos né? para isso, para nos Pra cansar nos mesmo, para fazer a gente cansarem. desistir, E às né? vezes a gente tá lá dentro do conselho e parece que tá assim, ó, na mesma tecla, né? Repetindo a mesma demanda o tempo inteiro. Então, às vezes a É isso. sensação é essa, né? Querem nos matar no feito, cansaço. feito pra Mas eu acho que desistir. até o momento aqui de conversar, né, entre nós, assim, dá uma revitalizada, né, nesse ânimo para seguir defendendo, porque eu acho que como tu traz, né, assim, teve tanto retrocesso, teve tantos avanços, tiveram retrocessos que hoje parece que a gente tem que estar meio que assim, ó, segurando para não perder mais. E às vezes talvez estaria pior se não tivesse essa resistência nossa dentro do Sim, conselho, né? se a gente for pensar na saúde mental, né, a Alessandra Uhum. tem uma carreira aí, uma caminhada muito grande em saúde mental no município, são apenas 25 anos da reforma psiquiátrica, Uhum. né? Então, assim, É um adulto esse jovem, ano né? é Uhum. muito jovem, assim. Nós ainda temos no estado de Santa Catarina o IPQ, Sim. que no papel está dizendo que é A, mas na prática ainda Uhum. mantém uma lógica de manicômio, de Uhum. manicômio. Então, assim, de como é que a gente resiste, de como é que a gente ouve o diferente, como é que a gente consegue, lá no nosso cotidiano, dizer que a voz dessa pessoa que está em situação de sofrimento humano também tem valor, que ela também precisa ser valorizada, considerada e que nos dá subsídio para a nossa prática. Né? Então, assim, são esses aspectos que a gente vai observando no cotidiano que faz com que muitas vezes o nosso embate é com o gestor, mas ele também é com o nosso colega de trabalho, que tem às vezes uma percepção limitada do SUS. Que ainda eu acho que um grande combate que a gente tem a fazer no nosso cotidiano é dizer que o SUS ele é de qualidade para todos e todas. Não é serviço meia boca para pobre, para quem mora na comunidade, para quem mora na periferia. É isso assim, eu uso o SUS, eu trabalho no SUS e eu defendo o SUS. Isso sou eu. Seja aqui em Blumenau, em Timbó, onde é a minha residência durante a semana, ou no litoral no final de semana, aonde for. Porque se não houver o SUS, nós estamos fadados a ficar à míngua e a contratar serviços privados que não vão ser de qualidade. Isso a gente tem. A gente já vê isso na prática acontecendo, né? Mas uma das coisas que me pega, assim, eu acho que são esses desafios que a gente tem a partir de agora, né? Por exemplo, na política de saúde mental, a gente sabe que mudou muito o perfil das pessoas a partir da pandemia. Das pessoas que procuram e dos sofrimentos apresentados, e o quanto que as políticas também têm que se adaptar, né? Agora, recente, o Ministério da Saúde lançou um atendimento online para as pessoas que têm problemas de sofrimento de dependência de jogos eletrônicos, né? Dessas bets, enfim. Então, tem que ir se adaptando a isso, né? E eu lembro que antes, por exemplo, da pandemia, era uma coisa que a gente fazia na saúde mental, a gente, né, trabalhava mais, né? Tinha até uma militância maior, me parece, assim, por conta, né, dos profissionais e dos usuários, e que ela foi arrefecendo um pouco por conta do isolamento, e, né, por exemplo, os usuários da saúde mental, eles já são naturalmente, ou por conta até da sua condição psíquica, de se isolarem, né, a gente se junta porque faz parte, né, da terapia, do ser terapêutico, de estar junto, mas que, né, acho que a pandemia separou e trouxe esse desafio para esse perfil novo também, né, desses atendimentos, e que a partir disso
E hoje acho que a grande como resgatar essa história anterior, porque uma das coisas que o pessoal me fala muito: "Ah, a gente virou muito, consultório, muito mais atendimento individual", e a gente tem essa demanda, acho Sim, que sobrou, né, da pandemia. E eu acho que na política é, do idoso também, né, também. Honorina, Mas, é um Ali, desafio. eu acho que esse desafio, ele tem um marco ali da pandemia, mas anterior à pandemia nós temos os efeitos dos eventos, né, naturais que Ah, sim, sim. ocorreram, né, e que trazem ali marcos, e situações que hoje estão lá expressa na saúde mental, Uhum, né, que uhum, eram adolescentes, eram jovens, hoje adultos, né, e que não uhum, têm essa percepção de que aquele sofrimento é um acumulado por esses fatores, né? uhum, O próprio processo do envelhecimento com outras, né, a história das perdas, né, das situações, né, Os lutos, né? que exatamente que foram extremamente duros, né, para estar lidando, e não se tinha essa percepção, não se tem essa percepção de se olhar o quanto que a saúde é exigente nesse sentido, assim, né? De pensar que o sofrimento das pessoas, as dores das pessoas, as comorbidades, elas podem vir de várias formas e linguagens, né? E como é que é compreender essa dor? uhum, Né? Como é que é escutar essa dor, né? Então eu acho que isso é algo que tem que estar sempre na mesa, na discussão entre controle social, uhum, gestão, porque se a gente vive mudando de uma forma muito rápida a questão epidemiológica da saúde, né? Uhum. Considerando a questão etária, né? Porque a gente pode olhar hoje, a gente tem dados que podem estar nos amparando para isso, é pensar que essa gestão ela tem que estar sempre no movimento muito grande, muito atuante, muito ativo, e daí nós precisamos ouvir a comunidade, nós precisamos estar perto da comunidade, porque se ficar no modelo de gestão de gabinete, Uhum. nós corremos o risco de voltar para uma prática voltada apenas no modelo biomédico, Sim. né, sim, aonde nós isso. precisamos apenas do profissional médico, não que ele não seja necessário, ele é sempre necessário, mas não isoladamente, É. né, das tecnologias duras do sistema, Sim. Uhum, né, e nós Uhum. precisamos desse olhar humanizado, cuidadoso, né, de se pensar uma saúde no conceito mais ampliado, né, e daí a gente dá conta, sim, uhum, né, de pensar e de organizar um sistema que vá ao encontro daquilo que é do momento, porque a história a gente tem ela bem registrada e não tem como discutir o Sistema Único de Saúde sem revisitar a oitava conferência, né? sim, Que já uhum, fez os seus 40 anos, né? Sim. uhum. E que nós estamos com o SUS ali há mais de 30 anos, ainda são muito jovens, né? Sim, e Mas ele sempre tem que sendo estar bombardeado, né? Pela lógica de sempre, mercado, né? A sempre mercantilização da saúde, a mercantilização da Sempre em risco, educação. né, uma coisa que está sempre em risco, sempre. porque hoje, se a gente for ver modelos fora do Brasil, vamos dizer, né, são modelos que Uhum, não dão conta. Por exemplo, por exemplo, na própria pandemia, acho que a gente foi. passou por isso de uma forma Foi. muito traumática, né, foi Uhum, lidado também, acho que enquanto governo, de uma forma muito muito, traumática, né, muito. Banalizada, né, pelos e governos. aí, né, as questões políticas envolvendo as questões de Uhum, saúde de uma forma tão, né, nos atravessou, eu acho que de uma forma muito dura. E eu lembro bem, assim, nos primeiros momentos, acho que da pandemia, eu estava trabalhando, eu trabalhei o tempo todo, e a gente ouvindo, assim, os pronunciamentos, né, governamentais falando sobre coisas absurdas. E isso a gente, quando profissional, sabe, Uhum. uhum. doído, assim, da gente ver que a Doente, gente estava, sendo, né, liderado por pessoas que não acreditavam na ciência. Então, e acho que esse é o nosso papel, talvez, enquanto Isso. profissional de saúde, de poder dizer: "Não, né, a população, Uhum, não é assim, né, a gente tem que acreditar, porque, né, a ciência está aí para justamente nos dizer historicamente, uhum. né, a gente não vai voltar lá atrás, né, E onde se for ninguém para mais queria tomar vacina, né, a gente tem a Fiocruz que já foi forjada nesse né,
questão da luta pela É. vacinação, então a gente não pode retroceder a idade média. E a gente passou muito por isso, então foi muito traumático, Uhum. acho, para nós, profissionais de saúde, que Sim. acreditamos na ciência, que defendemos a vacina, então acho que isso, o quanto que é Confrontou, importante né? a gente, né, se posicionar, a gente estar à frente, por mais que muitas vezes é difícil, é duro, né, a gente se fazer acreditar, porque às vezes vão acreditar no link lá que não sei quantas pessoas morreram e sabe, coisas que são inverdades, só para desqualificar. Então, acho que é isso, acho que quando a gente fala de controle social, a gente fala disso também, de um conhecimento técnico, né, que a gente também nós profissionais temos, né, Sim. que também acho que esse compromisso a gente tem que ter com a população, de levar esse conhecimento técnico à população também para poder Questão desvelar ética, né? essas questões, né, que são... E eu venho pensando nesses últimos tempos, se não é importante indagar. Eu fico me indagando, mas também indagando outros colegas. Eu acredito no que eu faço. No meu cotidiano de trabalho, enquanto assistente social, hoje atuando na saúde mental, quando atuei na ponta, eu acredito no SUS e eu acredito que é possível a gente fazer ele ficar ainda mais potente e expandir ele para mais pessoas. Agora, nesses últimos anos, eu fico me perguntando, será que os meus colegas acreditam? E até que ponto não colaboram para o esvaziamento do SUS? Que é uma lógica de Estado, Perversa, perversa, uma uhum. escolha de que, bom, temos poucos recursos, então vamos já lançar isso para o privatizado, né? Terceiro, para o meu amigo que banca um caixa 2, 3, 500, sei lá quanto, né? Uma campanha de hoje ou da manhã, de que não sei quantos anos. Então, assim, desvio de fato, assim, quando eu vejo um governo atual, nível federal também, decidindo de que, bom, temos um Brasil enorme, nós não temos saúde mental em todos os cantos desse país, para essas situações vamos priorizar X, para aquele que está mais distante, eu vou para o teleatendimento, sim, mas ele não precisa ser meu carro-chefe. Então, a gente também precisa fazer essas É críticas, complementar, né? Isso É mesmo, e complementar. não ser o Assumir o carro-chefe. papel. A gente tem cidade aqui do Vale Europeu que decidiu em privatizar serviço de atenção de saúde mental, né? E como é que a gente vai dialogar sobre isso? E fez uma fala na Conferência Municipal de Saúde, achando que aquilo era o máximo. Olha como eu estou buscando resolver um problema de saúde mental, que é muitas vezes o mero prescritor. Então, eu lembro também do Dr. Edson Adriano, né, que é nosso colega da rede, que já foi secretário municipal de saúde, que também foi muito à frente nas nossas conferências, ele deixando sempre muito alerta. Gente, a gente está brigando com um cachorro grande, a gente está brigando com quem quer abocanhar a maior parte dos recursos, que já são escassos, mas que quer ficar com a maior parte, que é o grande lobby, né, das indústrias farmacêuticas. Então, assim, são coisas que a gente também precisa ficar atento entre nós, profissionais, também com a comunidade, porque às vezes a comunidade, quando vai para o atendimento, ou quando ela vai para uma reunião do Conselho Local de Saúde, diz assim, porque a gente precisa ter até mais vagas em tais exames. Mas tá, e o que a gente faz quando tem esse diagnóstico? O que a gente faz com isso? O que isso de fato vai incidir na tua qualidade de vida? Então, fazer esse tipo de debate também é importante para qualificar ainda mais o controle social, a participação social. Foi o que aconteceu agora recente, o exemplo que é a questão do SAMU, né? O SAMU aqui em Blumenau estava para ser terceirizado, né? Contrato já quase que assinado, né? As justificativas eram, sabe, sem nenhum sentido, assim, de economias que a gente sabe que não seriam economias. E a prestação de serviço, a gente sabe, né, exemplos e tal, né, muito próximos que então, e aí, né, eu acho que a Regiane pode falar melhor o quanto que foi importante a mobilização Sim. da comunidade, né? Foi importante dialogar com os usuários, né? A gente fez a força-tarefa, dei nos conselhos locais, dei nos Audiência conselhos pública, né? regionais,
de trazer, né, forçar o debate para que viesse na plenária do Conselho Municipal, fizemos audiência pública, então assim, a gente fez uma mobilização com a comunidade, principalmente, porque a gente sabia que, né, a gente precisaria primeiro trazer para eles, né, que era a nossa narrativa, né, enquanto defesa da política pública e dizer que o debate precisava acontecer, porque se não fosse, primeiramente, o alerta dos trabalhadores do SAMU para trazer a questão, né, para gente, e a gente ia atrás para buscar se de fato era né, o que estava acontecendo, e acontecer tudo a portas fechadas, sem passar pelo controle social, e aí o que chama a atenção é o quanto é deslegitimado por pessoas que entram e saem de uma gestão, que muitas vezes nem são servidores, não são profissionais de saúde, não sabem, são cargos que estão ali para, né, a mando de governos, a gente sabe que vai ter esses comissionados, mas a importância da gente fazer a defesa, porque são pessoas que entram e saem e nem sabem exatamente o que é o SUS. Estão ali para tratar de uma mercadoria, né? Numa lógica onde a saúde é um lucro, pode ser mais uma fatia do bolo, como tu disse. E aí a gente fez essa força-tarefa de justamente, olha, conversar, tem esse risco, nos debruçamos para estudar tudo, né, o que tinha, né, como argumento deles para contrapor, e aí a gente conseguiu fazer então com que, né, inclusive aprovar resoluções contrárias à terceirização do SAMU dentro do Conselho Municipal, né, que não aconteceria se a gente não tivesse feito esse diálogo, né, esse trabalho de formiguinha para dizer desses riscos e alertar também os outros trabalhadores, porque a intenção era começar com o SAMU, mas a gente já tinha um murmúrio do CAPS, aí a gente foi provocada, aí não era bem assim, mas enfim, onde há fumaça há fogo, não é esse que diz o ditado, né? E também trazer o alerta, inclusive para a atenção primária, porque a gente vê aí as OS tomando conta de vários municípios, né? Não precisa ir em outro estado. Santa Catarina já tem postos de saúde onde são geridos pelas OS. E aí a gente sempre vê a mesma justificativa, é uma economia. Mas não é a verdade, porque Não pode procede. até começar como uma economia, mas são contratos que são depois recheados de aditivos. E o serviço entregue para a população não é o mesmo por conta de que há uma rotatividade de servidor, né, de trabalhadores, vários no sul do estado agora há pouco tempo estavam já inclusive fazendo greve porque as OS não estavam repassando o salário dos trabalhadores e o serviço já estava sendo afetado. Então, né, foram vários Entra ali a questão da debates, né? precarização do SUS, né? A partir Claro, desses modelos, né? isso, eles, né, e isso É. começou já, inclusive ali, né, que congelou os investimentos na educação e na saúde justamente, né, para justificar lá na frente, né, precariza, Sim. para justificar, né, uma terceirização, privatização, Que é o desmonte enfim. do SUS. Né, mas alguém está Que lucrando passa com por isso, essas forças, né, né? a gente precisa sempre fazer esse alerta, alguém tá lucrando por isso, por conta disso. E o SUS, ele não pode ser visto como uma mercadoria, ainda que as pessoas digam, né, ah, eu não uso o SUS, tu pode não usar uma parte dele, né, mas se tu foi no mercado, tu já tá usando o SUS, né, tu tá Se tu tomando tiver um água, Lulu né, da Pomerânia que tu né? precisa mandar no pet shop, no veterinário, se não tiver o virar Sim, a sanitário, meu gente tem querido, aí teu Lulu não é o nada. trabalho da vigilância sanitária aqui, né, que é maravilhoso e tá Só sempre dentro de, né, abrir a só para torneira, abrir a uma torneira. unidade né, de atendimento para estética, por exemplo, que é o que está em alta, precisa passar pelo SUS. Então, essas pessoas precisam entender que elas precisam, sim, fazer a defesa do SUS e que elas também usam, né? Não é só quem está lá dentro das comunidades, né, nas Isso mesmo. periferias, né? Eu acho que são Mas é tantas isso. políticas, né? Por exemplo, a gente faz muito debate, por exemplo, hoje dentro do próprio sindicato, a questão da saúde do trabalhador, né? Que é uma Sim. questão E é importante, prioritária, que né? tem que ser também, então tudo faz parte. Se a pessoa tá, né? As condições de trabalho também são SUS, né? As condições Isso mesmo. de saúde mental são SUS, envelhecimento é SUS. Questão climática. Sim, Então, assim, a gente vem observando que a capacidade e a habilidade que nós temos de conviver em sociedade, ela só vai ser mantida de forma com mais qualidade se a gente manter a condição do diálogo. Sim. Porque senão é o desmonte, é o esvaziamento, né? Até eu fui fazer uma intervenção domiciliar na semana retrasada, um apartamento pequeno, um condomínio, né, popular, e onde
me surpreende, né? Que diz assim, não, é pequeno, vocês precisam pensar de como é que fica a melhor estrutura da casa, e nanana. Eu disse, e aí eu entrei, não tinha nenhuma bancadinha, Uhum. nenhuma mesa. Eu disse, tá, então vocês só me dizem, né? Não sei como é que vocês funcionam, como é que fazem as refeições, não refeições, cada um come no seu horário. Ah, cada um pega o seu prato, esquenta no micro-ondas e vai para o seu canto. Uhum. Que também já explica um pouco desse esvaziamento Uhum. dos Uhum. espaços do Uhum. diálogo, Uhum. das trocas, do Uhum. controle social, da participação social, porque o diálogo para dentro das famílias também já está sendo um Uhum. espaço esvaziado, Sim. né? E eu observo que nos grupos que eu desenvolvo junto ao CAPS, lá no CAPS, o quanto as pessoas gostam de sentar em volta da mesa dos usuários para fazer ao grupo. Uhum. Sabe? E aí vai ver, tá sentado perto, mas ó, a gente já sabe que daqui a pouco vai chegando a galera, a gente vai ter que abrir. Não tem problema, a gente abre. Mas aquela coisa Do da juntar, né? mas de que quem tá perto da mesa vai ter mais Uhum. poder de decisão. Uhum. E aí eu tô repensando sobre essa questão simbólica de uma mesa. Uhum. O Conselho Local de Saúde, a plenária, Uhum. que não é mais em roda, fica no formato, né, de um auditório, De ok, bancada, né? cadeiras presas, e quem está lá na mesa é que tem o poder de decisão. Uhum. Quanto mais distante daquela mesa, a minha voz é menos escutada, ela tem menos poder, tem Ela tem menos um tempo de alcance, fala. tem um tempo de fala, até para a gente repensar, né, dessas Uhum. estruturas que a gente tem de participação social, que parece ser tão simbólico, mas ali é algo que, se eu estou perto da mesa, o que eu vou falar vai ser considerado. E Mari, eu acho que tu lança um grande desafio para pensar o conselho, o controle social, né, nesse formato de conselho. Ele deveria ter uma prática muito mais colegiada, aonde nós não encontraríamos ali aquele que o representa como a sua maioria na função de um presidente. Então, uma função colegiada, ele teria o papel horizontalizado, ele ainda está verticalizado. E essa questão simbólica, ela passa sim o empoderamento do controle da fala, da representação, daquilo que se Da decide. legitimidade, né? Exatamente. Então, eu acho que para avançar nesse modelo mais aberto, mais equânime, né, mais equitativo, ele precisaria também pensar para dentro essa forma colegiada. Mas eu acredito que a experiência que foi vivida com as plenárias regionais e as livres Elas foi um trouxeram movimento um bem pouco. rico para já ir experimentando e mostrando o quanto é possível e Isso. traz resultados muito valiosos. Bom, você que acompanhou o programa até aqui, né, a gente vai se despedindo, né? Aí falando também um pouquinho, deixar a palavra para nossas convidadas, Lidiane, né? Para poder fazer sua finalização, a palavra final, falar um pouquinho dos desafios, porque a gente tem muitos desafios a partir desse momento, falando sobre controle social, são muitas coisas que passam na cabeça do que a gente ainda tem para fazer, né? A gente falou muito da história, mas também vamos colocar e até poder desafiar quem está acompanhando o que pode ser feito, como que a pessoa pode participar, né? Como que, eu estou em casa, eu sou profissional de saúde, eu sou da comunidade, como que eu posso também poder estar Eu participando? acho que falar um pouquinho desse engajamento, assim, também, né, Alessandra? Você que é trabalhador da saúde, que está lá na unidade de saúde, tem conselho local? Qual o teu papel enquanto trabalhador para articular, para que os usuários venham, participem? Ah, não tem conselho. Bom, mas vamos então, né, colocar ele em ação, porque a gente tem uma assessoria do Conselho Municipal que pode também, inclusive, né, Alessandra, estar contribuindo para isso, para que você organize aí na sua unidade de saúde para que faça a eleição, né, e monte aí o seu conselho local. Então, enquanto trabalhador, a gente tem também essa tarefa, esse papel para mobilizar a nossa comunidade, né, identificar quem que naquela comunidade a gente pode, né, tá fazendo essa provocação para que seja usuário, porque inclusive os usuários eles precisam primeiro entender que existe esse espaço para diálogo, que eles podem ali fazer sugestões, né?
Porque não basta somente, às vezes, a gente fazer as reclamações. Tem um canal de ouvidoria para isso, mas a gente precisa incentivar que a população participe, dando ideias e até para entender como que o serviço funciona, né, em toda essa nossa rede do SUS, e aí também garantir esse espaço aí de diálogo e aproximação com o nosso usuário. Então, coloca aí nos comentários se você tem, né, na sua unidade um conselho local. Se não tem, já conversa com a equipe e vamos pensar junto coletivamente para estar ativando esse conselho local aí, que isso fortalece o regional e fortalece a participação também no conselho municipal e, consequentemente, né, a gente fortalece o nosso SUS aqui em Blumenau. Gurias, agradecer vocês pela participação. É sempre muito bom ouvi-las, trocar com vocês. Eu me inspiro muito nessas três mulheres aqui, né? E agradecer e também acho que deixar, né, para vocês se despedirem e também trazer, como a Alessandra falou, né, esses desafios que a gente tem, sempre vão ter, né? Sempre. Mas daqui para frente que a gente possa, né, inclusive até provocar nossos colegas trabalhadores né, tentem revigorar aí para a gente tomar, né, essa força e defender o nosso SUS, participar, enfim, ativamente na defesa da política pública, né? Olha, eu agradeço o convite novamente, né? E por mim, ficaríamos aqui muitos e muitos minutos e horas conversando, dialogando, e penso que o maior desafio nosso seja esse, de se dispor ao diálogo, Uhum. se dispor a conversar, a entender que o que eu percebo como sendo possível ou viável nem sempre vai ser o necessário da comunidade. Uhum. Então, assim, e baixar a guarda, faz a reunião, conselho local, na reunião do grupo das pessoas que têm diabetes, controle da hipertensão, ou com as gestantes, a sala de espera, faça do momento de encontro uma forma de escutar o outro, né? Porque quando a gente escuta, a gente consegue fazer um deslocamento daquilo que a gente às vezes tem muita certeza. Sim. E dessa maneira a gente aproxima mais do que afasta. E aí a gente vai começar a somar esforços. Eu acho que o grande desafio é esse. Enquanto comunidade, enquanto profissionais de saúde, é entender que ali é um espaço para escuta entre os diferentes, mas que muitas vezes, se a gente se escuta, a gente vai perceber que tem mais em comum do que diferença, de fato. Então, assim, às vezes pensar se o horário que eu estou chamando para o conselho local é o adequado, se eu só quero ouvir as pessoas que pensam igual a mim, né? Entender que a queixa muitas vezes não é o meu fazer, mas é a forma da organização que foi consensuada pela equipe, e solicitar o suporte da comissão, da equipe lá de assessoria do Conselho Municipal de Saúde, das assistentes sociais que estão trabalhando nas EMUTs, nos 7 ambulatórios gerais da família. Então, chamar a gente, né, que está lá na saúde da pessoa idosa, na saúde mental. Estamos aí distribuídas em vários espaços. Então, são experiências distintas que podem ser somadas. Penso que esse é o maior desafio e o convite que fica aqui a todos os colegas que estão na atenção básica, nas referências, à comunidade. Vamos somar, vamos se escutar, vamos participar mais, que o SUS vale muito a pena e ele depende de nós. Agradecer também, né, por ter sido chamada para essa mesa, né, uma mesa que somam muitos marcos, né, e muita caminhada, né, dentro do Sistema Único de Saúde, pensando aqui no município de Blumenau em especial, né, e a partir da fala da Maristela, eu acho que esse é o grande propósito mesmo, né, é a nossa capacidade de escuta, né, então o acolhimento, né, acolher, ouvir, faz toda a diferença. Então, enquanto profissional de saúde, enquanto comunidade, porque nós somos profissionais de saúde, nós somos comunidade também, né? Então, esse papel nos pertence, e estar próximo à gestão, estar próximo aos prestadores de saúde, né? Porque o conselho, ele se forma com essas representações, né? Sim. Então, é nessas representações que nós nos fortalecemos também, né? Porque se dá certo, todos nós ganhamos, Sim. né? Então ganha a cidade. A saúde, ela é pensada, ela é discutida para a cidade, né? Então defender o SUS é dizer sou parte dessa cidade integralmente e eu quero melhor por ela, independente dos governos que se instituem, né? Mas a saúde é defesa, é direito, ela é nossa.
né? Então, fazer com que esses espaços, de fato, possam estar se fortalecendo, que começa lá na base, né? Nos conselhos locais, depois os regionais e depois o municipal, né? Mas que a gente possa se reconhecer no espaço É. da saúde como sendo nossa, né? Então, muito obrigada a vocês. Então, a gente agradece, né, a participação de vocês. Meu, muito bom, né, tá aqui nessa roda de mulher potente. A Lidiane é psicóloga, ela tá em minoria, porque aqui a maioria é assistente social, né? Então, É a gente verdade. tá... Olha o equilíbrio. Mas é o equilíbrio, a gente precisa, às vezes, como assistente social, de um equilíbrio. Então, a gente agradece também a quem chegou até o fim desse programa. Um abraços, que a gente chama, né? A gente sempre assina um abraços forte para todo mundo. Até o próximo episódio do Fala Mais Sintracep. Você ouviu o Fala Mais Sintracep. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar e se inscreva no canal. Até mais!